Boa tarde a todos, meu nome é Thiago Kenji, eu falo da província de Aichi, no Japão. Hoje é dia 10 de janeiro de 2026 e eu gostaria de subir mais um vídeo falando a respeito de relacionamentos disfuncionais. Eu gostaria de agradecer aí esse pessoal que sempre comenta e tal. Eu sei que esses vídeos eles têm uma limitação para atingir as pessoas, né? Porque os temas são sensíveis e eles não vão na direção da pauta politicamente correta, tá? Aspas, aspas. Os meus temas eles vão na contramão da pauta vigente, tá? Que seria o esquerdismo, o feminismo, o gado, né? Os homens mais de esquerda, mais afeminados e tudo mais, tá? Eu falo sempre aqui no meu canal a respeito de relações heterossexuais. E eu falo sempre de causas mais generalistas, tá? Então eu nunca trato assim de especificidades, tal. Eu não falo também exclusivamente a respeito do cluster B, apesar de que em se tratando de relacionamentos disfuncionais, eu percebo que o número de pessoas com transtornos psiquiátricos do grupo B, né, borderline, sociopatas, narcisistas, histriônicos, tem aumentado bastante, tá? Junto com os quadros também de outros transtornos, como por exemplo TDAH, né, TEA. Suspeito que tenha sido envenenamento alimentar progressivo ao longo de toda a nossa história, né? As mães da geração Y, as próprias crianças da geração Y foram envenenados aí pela comida desde que a gente se conhece por gente, né? Isso causou aí grande parte, desses surtos de transtornos psiquiátricos aí, depressão, transtorno do espectro autista e tudo mais. E aí sem enrolar muito aqui, uma coisa que eu sempre falo nos vídeos aqui do canal: se você tem dificuldade de chegar até o final dos vídeos, né? Você pode clicar na ferramenta aqui em cima, no canto superior direito da tela. Tem 3 pontinhos ali. Você consegue acelerar a voz do interlocutor em 1.75, em até 2 vezes a velocidade. Então um vídeo de 20 minutos aí passa a ter um tamanho mais fácil aí, que seria de aproximadamente 10 minutos, né? E outra coisa que eu sempre costumo avisar aqui no canal é que se você quiser deixar alguma coisa na aba de comentários aqui, alguma contraponto, alguma sugestão, complementar as ideias, discutir sobre o assunto, eu peço que você assista esse vídeo curtinho que eu sempre deixo na aba de comentários, né? Logo no comentário fixado primeiro, que fala a respeito de relativismos, tá? Então eu sou um veemente combatente do relativismo, tá? Eu não gosto de entrar em debates ou tentar falar com as pessoas e a gente fica chovendo no molhado, ou correndo atrás do próprio rabo, girando em círculos, porque a pessoa começa a relativizar as coisas. E aí eu deixo uma breve descrição muito rápida a respeito do que é esse relativismo na aba de comentários aqui. E aí se você for digitar alguma coisa, eu peço que você assista primeiro essa coisa do relativismo. E aí, sem mais delongas, eu gostaria de entrar já no tópico de hoje aqui, que eu tava pensando, tá? Tem bastante tempo que eu vim me programando para falar sobre esse assunto. Eu não sei se eu vou conseguir deixar claro, assim, de forma resumida, em 20 minutos, o que eu percebi a respeito desse tema, mas eu vou fazer o melhor possível aqui. Só que eu acredito que realmente eu vou acabar tendo que fazer outros vídeos a respeito desse mesmo tema, porque ao longo do tempo ele vai começar a se tornar recorrente. O que seria? É o colapso econômico global, né? Global, tá? É no mundo todo. O colapso econômico global por conta do feminismo, por conta da baixa taxa de natalidade, tá? Então, o que acontece? Se vocês acompanham a economia, não sei se o algoritmo de vocês lança aí alguma coisa sobre economia, algum pensador, algum geopolítico, por exemplo, mas eu acompanho bastante. Uma das coisas que eu gosto de acompanhar é sobre geopolítica, né? Sobre economia, e não política em si, tá? Mas a geopolítica, no caso, como anda as guerras no mundo afora, como anda a economia no mundo afora. E eu percebi um padrão que está se repetindo no mundo todo, tá? Nos Estados Unidos, você vai ver vários programas sociais
tipo Obamacare. Eu acho que foi o presidente Barack Obama, o primeiro presidente negro americano, que ele criou esse Obamacare, né? E no Brasil você vai ver coisas como, por exemplo, uma delas seria o Bolsa Família, né? E aqui no Japão você vai ter vários programas de assistencialismo social, como por exemplo o Kodomo Teate, né? Que é um auxílio onde as mães ou os pais, né, que têm crianças, recebem em torno de 45, 60 mil ienes a cada temporada, assim, de 2 meses, 3 meses, dependendo da província, né? E além disso também você vai ver sempre alguns outros benefícios sociais para o caso de a pessoa que está criando a criança ser solteira, né? Em termos gerais, a maior parte das vezes são mães, né? Então você vai ver sempre esse programa de assistencialismo. No caso, a maioria são mães solteiras, tá? E aí, para além do que tem acontecido no Brasil, né, o crescente número de mães solteiras, né, uma epidemia praticamente, e aí a esquerda vai culpar os machos tóxicos, né, e nós, no geral, a gente sabe o porquê do porquê, né, você já tá cansado de, acho que, para todas as pessoas, com todos os algoritmos, todo mundo cansado de saber que é promiscuidade, que a maneira como a minha geração foi criada, as músicas, a influência da TV, da rede esgoto de televisão, influenciando o comportamento da grande massa, né? E as pessoas têm um QI muito baixo, QI 83, partes pela criação da população em geral, como seja em qualquer parte do mundo. Em alguns lugares as pessoas são um pouco mais educadas, não no sentido de abrir a porta para você passar, mas educadas no sentido de foram treinadas para raciocinar por si mesmas, sem seguir aquele influenciador idiota da internet, sem seguir aquele político abestalhado, né? Mas a pessoa pensa por si só, ela tira suas próprias conclusões. Então, aqui fora você vê algumas pessoas que são um pouco mais, tá? Em termos gerais, a massa sempre é muito burra, sempre é muito fácil de manipular de algum modo. Poucas são as pessoas de fato que raciocinam, usam a cabeça e também não mudaria nada, porque no final o mundo ele é controlado por grandes grupos econômicos, tá? Famílias que detêm todo o poder econômico, todo o dinheiro do mundo, todo o controle da maneira como esse dinheiro é emitido, é impresso nas mãos. E grande parte do problema acho que vem daí. Então onde que eu vou chegar? Talvez aí no seu algoritmo, da pessoa que está escutando, você vai ver alguma coisa como... Ó, pôr do sol. Não dá pra ver daí, eu acho. Alguma coisa como estado de bem-estar social, tá? Anotem essa palavra aí, estado de bem-estar social. E na maior parte dos países, né, aqui fora do Oriente, do Ocidente, você vai ver falar sobre welfare state, que seria o termo em inglês, dessa cunhada, na época em que foi feita essa proposta ali, que sempre começa na Europa, né, depois o negócio vai para os Estados Unidos, e aí vai para os Países Baixos de terceiro mundo. Do que se trata esse estado de bem-estar social? Por exemplo, vou dar um exemplo bem resumido, tá? Porque eu não tenho muito tempo no vídeo. No Brasil, quando uma pessoa é mandada embora, é para que essa pessoa não seja escorrachada pela empresa, né? A empresa fica mandando gente embora a troco de nada. Se você não fizer certinho o seu serviço, se você não fizer além do seu serviço, até fora do que está no seu contrato de trabalho, mal remunerado, mas você vai fazer serviço de 2, você vai ser mandado embora assim, a troco de nada. Então, para que não ocorram essas coisas, o que o Estado faz? Ele protege, entre aspas, ele protege a população mais carente, no caso, que são os pobres, né? Então ele criou políticas de estado de bem-estar social. Como é que funciona? Por exemplo, no Brasil, a empresa ela meio que paga certas multas, ela vai ser taxada, ela vai ser penalizada financeiramente caso ela mande uma pessoa embora. Então, muitas vezes, o que esse estado de bem-estar social cria nesse sentido, né? Na área aí da empresa versus funcionário. Ela vai criar pessoas que sabem que não podem ser mandadas embora sem que haja um motivo muito claro para isso, né? Seria o tal da justa causa. E aí você vai ver muitos funcionários que meio que não trabalha, ele vai ficar só fazendo o mínimo, fazendo o básico, e ele vai ficar emperrando o motor da empresa, tá? E eu tô dizendo que não existem causas onde realmente esse sistema funcione, tá? Existe lá, essa é uma trava de segurança, vem dizer, para que o funcionário não seja sempre lesado por uma classe de
de empresários que possivelmente não estão pensando no ser humano ali, tá? Mas eu não estou questionando isso, tem a utilidade aí por trás. Porém, o que você cria com esse tipo de política, na realidade é um quadro onde as pessoas elas se tornam sedentárias, elas ficam elas se tornam estagnadas, tá? Em termos gerais é sempre isso que vai acontecer em qualquer política de esquerda, tá? As pessoas vão se tornar estagnadas, elas não vão se esforçar, elas não vão desempenhar o seu melhor papel na sociedade, tá? Mas com relação a esse estado de bem-estar social, como o meu canal se trata de relações disfuncionais, tá? Eu queria explicar a maneira como esses relacionamentos disfuncionais estão levando a um colapso econômico global, tá? E não é assim, um colapso econômico global daqui a 10 anos, tá? Daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. É um colapso econômico global daqui a 5 anos, tá? Demissão em massa de pessoas, inflação fora de controle, pessoas de maior idade sem ter recursos financeiros para sobreviver, crianças sendo abandonadas, etc, etc. Colapso social e econômico mundial. O que acontece? Eu tô um pouco prestando atenção no trânsito aqui, que eu tenho que atravessar a avenida, tá, gente? A maior parte dos países você vai ver leis nessa linha esquerdista, que seria desse welfare state, tá? E não só programas que protegem o funcionário com relação ao empregador, com relação à empresa. Você vai ver o Estado também interferindo dentro das famílias, tá? Se o Estado pudesse, ele colocaria uma câmera dentro da sua casa para te monitorar, para te vigiar, porque o Estado dele, entre aspas, aqui ó, os meus dedos, tá? E entre aspas, o Estado é bonzinho, ele tem um grande interesse pelo bem-estar da população e das pessoas carentes, tá? Olha os meus dedos aqui, aspas, aspas, tá? Partindo dessa premissa, você vai ver leis, por exemplo, nos Estados Unidos você vai ver algumas como o Obamacare. Aqui no Japão você vai ver alguns incentivos para ajudar as pobres coitadinhas das mães solteiras que estão desamparadas pelos machos tóxicos, tá? Entendam aqui minha ironia, tá? No Brasil você vai ver muito pior, né? O Brasil é o campeão em termos de leis malucas. Você vai ver tal Bolsa Família e tudo mais, tá? Mas as pessoas carentes têm que ter um jeito de elas não virarem moradores de rua, mendigos e ficarem à mercê do sistema opressor, tá? Ajuda essas pessoas, sim. Mas eu acho que deveria ser feito de outras formas, esses auxílios, esse modo de fazer as coisas funcionarem, tá? Não precisava você dar dinheiro de graça na mão de gente, entendeu? Seja quem for a pessoa, seja homem, seja mulher, seja adulto, criança, então tem formas melhores, eu acho que de administrar, o poder público administrar recursos financeiros, né? Então o que acontece? Com base nesses programas sociais, né? Qual que era a ideia dos programas sociais? No caso do Obamacare, mais direcionado a famílias, a pessoas de origem negra, tá? No Japão, é mais relacionado a famílias que decidiram, a moça que decidiu ser mãe, tá? E às vezes ela não tem toda a assistência de uma família ou de um marido e tudo mais. Só que na prática, o que acontece em termos gerais? É bem similar ao que o exemplo que eu dei da empresa e funcionário aqui, tá? O que eu vejo aqui? Eu vou contar a história real, tá? No Japão e no Brasil. No Brasil, existem algumas leis aí que, por exemplo, se o cara, a mulher engravidou lá e tudo mais, né? Aí, imagina que tem um divórcio. Aí o cara é obrigado a pagar 30%. O cara é obrigado a pagar 30% sei lá, de pensão para criança, suponho. Entre de 10, 20, 30, até 30% do salário dele para a mãe poder dar suporte à criança, né? Só que se o pai for preso, se esse cara for um Zé Droguinha, um presidiário, alguma coisa assim, o governo ele não vai dar 30% do que seria o salário mínimo para a mãe, tá? É um pouquinho a mais, né? Então, o que normalmente acontece? Isso favorece, tá? A mulher, de repente, criar uma falsa acusação contra o cara para prender o cara, pro cara ir preso, e assim ela recebe mais do sistema do que ela iria receber da mão do cara se o cara estivesse trabalhando, entendeu?
Então assim, aberta a temporada de caça aos homens, entende? Aí você vai ver o que você vê aí, os detetives particulares, tal, o pessoal da perícia criminal. Eles falam que 90% dos casos de chamadas telefônicas que falam sobre agressão das pobres anjas na sociedade, a maioria é a mulher querendo se vingar do cara, porque não conseguiu bater no cara, porque não conseguiu impedir que ele tivesse outra família, a mulher não conseguiu impedir que o cara seguisse a vida dele, ou sei lá. E aí ela quer se vingar do cara e ela abre um boletim, ela faz alguma coisa, e aí os peritos criminais, eles mesmos falam que 90% dos casos é tudo mentira, é tudo falsa acusação. Então, esses programas sociais, no caso estado de bem-estar social aí, eles favorecem com o quê? Vamos lá. Imagina essa mulher que tá com o cara caído, brasileira, né? Eu vou falar de outros países aqui depois. Essa mulher que ela tá num relacionamento com um cara aqui, um cara médio, desses 80% da população do Brasil ganha até 3 salários mínimos. Então, o cara ganha, suponha, nem 3 salários mínimos, ganha lá R$2.500. Aí ela não vê progresso nesse cara, como é que é o cálculo que ela começa a fazer? Se eu tivesse trabalhando, a minha mãe olha o meu filho, eu recebo um benefício aí porque eu meto o cara na prisão ou sei lá o que, e aí eu recebo um tal de alguma bolsa aí, assistencialista, esquerdista, de estado de bem-estar social do governo, eu vou estar ganhando quase a mesma coisa que eu ganharia se eu tivesse com o meu marido, né, o pai do meu filho, da minha filha. Só que aí eu posso dar pra qualquer cara e não preciso estar lavando prato, lavando roupinha pra macho, tá? Então assim, isso não é pouco comum, tá? Se você for olhar a cabecinha das moças aí, principalmente as QI 83, né? Coeficiente de inteligência de chimpanzé, você vai ver que a maioria tem esse raciocínio, tá? Por quê? Porque o Estado quer que isso aconteça, tá, gente? Vocês não se enganem. O Estado, ele quer que os homens saiam de suas casas, assim, o cara vai ficar sendo pressionado lá a fazer faxina, servir de empregada doméstica pra querida, porque a querida vai botar uma pressão nele, que se ele não for o faxineiro da semana, pra ela compensa mais pegar lá os Bolsa Família ou meter uma falsa acusação nele pra ele ir preso, já que ela não precisa apresentar provas, né? A Lei Maria da Penha diz que a mulher não precisa apresentar provas, é só meter uma acusação no cara, prender o cara e receber um dinheirinho do governo. E aí ela não precisa se submeter a macho nenhum, ela não precisa se limitar a não postar fotos na internet, e não precisa respeitar ninguém, ela pode viver a vida dela como ela quer e receber dinheiro do sistema do governo, tá? Isso ocorre também aqui no Japão, tá? Aqui no meio da comunidade brasileira, né? Toda mulher que faz isso aqui no Japão, ela pensa que ela é a mais esperta de todas, mas é tudo igual, na verdade. É tipo um balde de mulheres fazendo a mesma coisa, tá? É um monte, assim. Eu já peguei 3 ou 4 exemplos aqui de amigas ou conhecida que fez isso, que conhece alguma moça que fez isso, tá? A pessoa, ela sabe que ela vai receber benefícios da criança financeiramente do Estado, porque aqui tem os incentivos para taxa de natalidade, né? Que é baixas taxas de natalidade no Japão. Depois eu entro nesse tópico também. E aí ela sabe que ela vai receber benefícios do governo se ela for mãe solteira. Então muitas vezes ela prefere fazer uma alienação parental, impedir o pai de ver a criança. Ou não, ou simplesmente ela bota a maior pressão em cima do cara. Teve uma moça aqui que ela tinha 3 filhas com o cara. E ela ia trabalhar tipo como se fosse um bordel aqui, que o nome é Sunako, né? E ela ia trabalhar tipo num bordel, assim, o cara querendo ou não, tipo assim, ó, eu vou trabalhar lá, os caras vão passar a mão em mim e tudo mais, eu ganho mó grana, assim, à noite, servindo drink, servindo companhia dos velhos lá, à noite, num bordelzão. E se você gostou, se não gostou, problema seu. O cara ficou preso no casamento com a mulher, porque tem 3 filhas, ele não queria soltar as 3 filhas meninas, né? Não é nem menina, é meninas, com a mãe desmiolada. E a mãe, tipo, pirraçando, assim, tipo, eu tô nem aí, eu vou fazer o que eu quiser aqui dentro da casa. Se eu quiser cagar no meio da sala aqui, eu cago. Por quê? Porque ela sabe que assim que ele sair da casa, por excesso de pirraça, porque não aguenta mais a situação, ela vai ganhar assistencialismos do governo, entendeu? Vai receber vários benefícios das crianças, vai receber praticamente isenção de qualquer aluguel que ela arrumar. E aí, quando você coloca na ponta do lápis, pra mulher, ela acredita na maior parte do tempo, né? Ela acredita que muitas vezes é melhor seguir a vida dela dessa forma do que ter que ficar lavando
fazendo comidinha pra macho, entendeu? Principalmente quando ela pega esses caras com a polaridade mais feminina, como eu já expliquei no vídeo anterior, que não sabe fazer nada e ela tem que ser a mãe desse cara, entendeu? Então, tipo, ela não vê vantagem em ela ter os filhos e ainda ter que cuidar do marmanjão. E ainda ter que, tipo assim, dividir a conta da casa, pagar aluguel metade, pagar gás metade, pagar energia metade com o cara, entendeu? Ela pode muito bem se escorar no governo, o governo vira o novo protetor e provedor dela, né? Ela mete uma falsa acusação no cara pra justificar o motivo pelo qual ela não conseguiu ficar com o cara. Isso eu cansei de ver acontecer aqui. As mulheres metendo falsa acusação nos caras pra poder justificar pra prefeitura, no caso japonesa, né? Do porquê que ela não tá morando com o cara. Quando não tem justificativa, na verdade criou uma ideia de que o cara é agressor, de que o cara era isso, aquilo, pra poder obter os benefícios sociais do governo. E no caso até se ela não tiver condições de resolver, o visto de permanência no Japão, né? Que aqui é muito difícil, né? Só se sendo descendente ou casado com descendente. Então muitas pessoas não descendentes resolvem seguir por esse caminho de fraude para poder conseguir a estadia, né? E isso não ocorre só no Japão, só no Brasil, como eu dei exemplos aqui do Bolsa Família, os Bolsa Família. Não sei se o nome é Bolsa Família, tá, gente? Não sei se tem o nome do que eu tô falando aqui. Mas tem os programas sociais aí que meio que empurram o cara para fora da casa, meio que favorecem a mulher de, tipo assim, fazer o que quiser pra... se você quiser ficar aí, fica. Se você não quiser, eu prefiro ficar com o governo. Meio que assim, tá? E aí, o que tá causando? Final do vídeo aqui, tá? Vou chegar no final do vídeo aqui. O colapso econômico global. Aqui no Japão, por exemplo, o Japão é a favor do aborto, tá? Então se a mulher não quiser ter filho por qualquer motivo que seja, não tô pronta, não tô preparada, não quero, não tenho uma aptidão para ser mãe, eu vou exterminar a criança. Então, em alguns países do mundo isso ainda é discutível. Eu não sei se no Brasil já foi aprovada essa lei ou não, mas a maior parte dos países estão assim com a contaminação esquerdista, e isso vai acontecer fatalmente com todos os países em dado momento do tempo. Então, leis como essas, né, impedem o nascimento de crianças, tá? Bem como as mulheres mesmo não estão querendo ter filhos na idade em que elas poderiam. Então, assim, até os 16 até os 32, elas querem curtir a vida, viajar, conhecer um monte de homens e tudo mais. E aí, muitas vezes, algumas não estruturam família. E não estruturando família, elas colocam um DIU, colocam uma pílula aí anticoncepcional. Tem umas que tomam... pílula do dia seguinte, igual quem come sucrilhos, né? Uma por dia, assim, o negócio é uma bomba hormonal, medicamente falando, tipo no máximo uma por ano, mas não, tem uns que tomam tipo todo dia, assim. E nesse sentido não nasce crianças, tá? Por conta de todo um comportamento social, por conta de todo um contexto aí que está sendo criado exatamente para isso, tá? Extermínio da população. Então, o que isso está causando? Aqui no Japão, o problema, Japão, Coreia, China, na Ásia em geral, aqui na Europa, né? Nos Estados Unidos já começou a ficar péssimo. A taxa de reposição populacional tem que estar sempre acima de 2.1, 2.2 filhos por mulher, tá? Então um centro estatístico aí, tá? Para quem não entende, seria como se pegasse a população e dividisse quantas mulheres tem, cada mulher deveria, supostamente, entre aspas, ter 2.1, 2.2 filhos, tá? Não é que cada mulher vai ter 2 filhos ou 2.1 filho. É que assim, se uma mulher não tem, a outra tem que ter pelo menos 4 filhos, entendeu? Senão a população não repõe. Aí qual que é o problema da população não repor? Você não tem força de trabalho, você não tem produto interno bruto para poder gerar valor do dinheiro, tá? Para poder pagar, por exemplo, a aposentadoria dos velhinhos. Para, por exemplo, poder manter a economia sustentável e funcional, para que o preço dos alimentos no mercado não suba, para manter o dinheiro funcional, tá? E como a taxa de natalidade, a taxa de crianças que nascem por mulher no mundo todo, tá? Em casos muito graves da Coreia, do Japão, tá caindo bastante. E no Brasil a gente está começando a chegar nesse ponto. Como isso está acontecendo no mundo, você vê aí o resultado na prateleira de mercado, tá? Você vai ver esse resultado de como essas políticas que querem colocar uma câmera no meio da sala da sua família, tá? O dedinho do governo dentro da sua família, como isso está afetando a economia, no caso, e a sociedade em termos gerais, tá? Então, nós estamos perto de um colapso, tá? E eu não só, se vocês quiserem pesquisar aí, não vai nas minhas palavras não, tá? Coloca aí no Teco lá, ou no próprio plataforma aqui, coloca aí colapso econômico, taxa de natalidade. Se vocês colocarem aí, vai ver vários documentários a respeito disso.
falando como nós estamos entrando em um período de recessão econômica mundial, similar ao que foi feito em 1921, similar à crise de 2008, né? Por conta da baixa taxa de natalidade, do baixo índice de crescimento populacional no mundo todo, tá? Em alguns países está muito pior, como aqui no Brasil, no Japão é um dos países mais graves, seguido pela Coreia e outros países asiáticos. As pessoas não fazem filhos, tá? Os homens não têm estímulo nenhum para formar família, tá? Você vai ver muita lei anti-homem, você vai ver muita mulher envenenada por o esquerdismo e tal, o feminismo. E as famílias estão caminhando os homens e as mulheres estão caminhando em direções opostas às famílias, tá? E isso está causando quando a criança consegue realmente nascer e ter pais, normalmente os pais não são funcionais, tá? São pais que trabalham muito, não veem a criança, não tem condições de educar a criança, correto? E é isso, tá? E aí, se você chegou até o final desse vídeo, eu gostaria de agradecer. Eu não consegui, eu acho que exaurir, eu não deixei muito claro, eu tô andando aqui o que eu queria, não consegui, acho que, clarear o assunto completamente, mas eu vou abordar isso em outros vídeos mais pra frente. E tenham uma boa tarde a todos.